Então, mais uma vez aqui para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Abordaremos nessa ocasião o tema Alegria de Deus. Assim sendo, convido-vos a acompanhar-me na leitura da Bíblia, na linguagem de hoje, em Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. A Bíblia começa e termina com Deus. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. O último é: que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Apocalipse 26, verso 21. Seu preâmbulo é a história da criação. O relato mosaico da criação revela a origem da civilização com um homem e uma mulher, estabelecimento da família, a providência dos meios para a manutenção da vida, a participação do homem na obra de Deus com o seu trabalho, a promoção do progresso no mundo, o privilégio de um dia para descanso e culto a Deus. O Gênesis não se preocupa em provar a existência de Deus. Ao declarar que Deus é o Criador do universo, refuta certas teorias que nasceram das hipóteses com que a incredulidade tentou explicar a origem das coisas, tais como geração espontânea, casualidade, etc. Afastemo-nos, portanto, da ideia materialista de um mundo sem Deus. Se Deus criou, ele é independente do universo que foi criado. É lógico, não é? É um Deus pessoal, que contraria a filosofia panteísta, que admite existir em tudo um pouco da existência da divindade. As especulações humanas giram em torno de hipóteses que deixam mais vazia a mente humana que as aceita, além de nada dizerem ao coração humano. Nossa crença na origem das coisas, o seu propósito redentor. A Bíblia não tem finalidades científicas, embora o que a ciência conheça de mais aceitável não contrarie as suas declarações. Os mundos invisíveis apontam para um Criador invisível. Isso é o que precisamos conhecer. E, na base desse conhecimento, descobrir o seu significado para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a origem do universo. A Bíblia diz: no começo Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Essa declaração é um sumário de toda a obra de Deus. O que vai dizer que Deus criou o universo. As demais declarações nos primeiros capítulos são pormenores do relato da criação. Se qualquer um de nós nunca tivesse ouvido a palavra Deus e tivesse que criar uma palavra para expressar a ideia de Deus, é muito provável que começássemos tentando provar a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa com isto. Começa afirmando que Deus existe. Ponto final. Não descreve, não procura explicar os seus motivos, nem os seus métodos. Não analisa as suas decisões. A primeira e grande missão da Bíblia é que o fundamento
e a origem do vasto universo repousam num ser onipotente e onisciente. A Bíblia declara a realidade de Deus. A criação não prova sua existência, mas deixa claro que ela existe. A matéria não é eterna. O universo não é resultado de um acidente. Surgiu quando a palavra de Deus assim o determinou. A criação atesta a sabedoria e o plano, o poder e o propósito de Deus. Aprendemos muito a respeito das leis da vida por aquilo que observamos no universo, ou seja, causa e efeito, liberdade e restrição, progresso e recessão, unidade e diversidade, vida e morte. Deus governa sobre todas estas coisas e sobre todos os homens. Os dias da criação devem ser entendidos como período de tempo e não como dias de 24 horas, conforme nós temos vivido. Quando o mundo surgiu do nada, era ainda o caos envolto em trevas. Foi o Espírito de Deus quem o transformou no cosmos, modelando a matéria informe. Ao dizer que o Espírito de Deus se movia por cima da água, Gênesis 1, verso 2b. A Bíblia usa uma figura que expressa a ação de uma ave quando está chocando seus ovos. Sugere-nos que a criação não foi um ato instantâneo, mas que obedeceu a um método que se desenvolveu sem precipitação. A geologia ensina que a Terra foi formada por um processo lento. A biologia fala de um desenvolvimento gradual das espécies. É a ciência de mãos dadas com a Bíblia, que não entra em detalhes, simplesmente afirma que foi Deus o autor da criação. Embora não seja um livro de ciência, suas declarações não são anticientíficas, porque toda verdade emana de Deus. Quando começamos a investigar o sentido da vida, nada mais lógico do que procurarmos conhecer o propósito de Deus na criação do ser humano. Todas as coisas do universo foram criadas por ordem de Deus. A criação do homem, porém, foi precedida de uma resolução que revela um propósito especial de Deus. O uso do plural, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que parecerão conosco. Gênesis 1:26. Esse plural é de suma importância. Essa imagem e semelhança de Deus confere ao homem posição especial entre as coisas criadas. Desse modo, não seja uma criatura divina. O homem participa da natureza moral, racional e espiritual de Deus. Tem condições para conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, é que o homem tem habilidade para dominar as outras criaturas. A nenhum outro ser Deus conferiu tal autoridade. Deu ao homem poder e dignidade, a atitude justa do homem ao se lembrar de sua origem e das razões porque Deus o criou à sua imagem
e semelhança é viver em comunhão com o seu Criador, usando de seus dons para o cumprimento dos santos propósitos para os quais foi criado. Depois de concluir a obra, Deus examinou cada coisa e viu que tudo era muito bom. Bom, esse adjetivo que expressa que todas as exigências foram cumpridas, no caso de Deus, eram amente boas, eram muito boas. Deus se alegrou muito com o mundo que criou. A perfeição que o homem viu no universo físico devia ser um incentivo a que ele fizesse da perfeição o seu alvo. Que Deus nos abençoe e que aprendamos com essa mensagem a vivermos uma vida de perfeição com Deus. Vamos orar? Recline sua cabeça. Busquemos a presença de Deus agora. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor é o Deus da criação, o Deus que fez todas as coisas. O Senhor não é um Deus que impulsionou esse mundo e deixou jogado ao véu da sorte. Não! O Senhor criou e continua cuidando de cada detalhe deste mundo, Senhor. Muito obrigado por isso. Não estamos sós, estamos assistidos pelo Senhor. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Obrigado por tudo isso, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.